Então, pessoal, continuando a nossa aula, nós vamos analisar esse movimento do supino. Primeira coisa é o movimento realizado no plano transverso. O movimento é um movimento de adução e abdução horizontal. Então, é um movimento feito no plano horizontal. E aí eu vou analisar as ações musculares que estão acontecendo. Nós não vamos nos preocupar agora em colocar o nome nos músculos. Nós vamos simplesmente descrever os movimentos que estão acontecendo. Depois, nas próximas aulas, que já é de ombro, a gente vai colocar aí o nome dos músculos, né? E os movimentos também mais específicos. Só para a gente entender a análise, né? Só para a gente poder entender como é que é feita a análise. Então, a gente sempre analisa cinesiologicamente antes de começar a fase concêntrica do exercício. Então, o que é a fase concêntrica do exercício? É aquela fase em que o indivíduo está vencendo a gravidade. No caso desse exercício, é quando a barra está subindo, né? E depois eu tenho a fase excêntrica, que a barra está descendo, tá? Então, a fase inicial é sempre antes de começar a fase concêntrica, que no caso aqui desse exercício seria quando o indivíduo está com o braço aqui embaixo, tá? Aí ele vai iniciar a fase concêntrica, vai Ricardo, subir o braço e vai esticar o cara, cotovelo. Oi? deixa eu só te fazer uma pergunta Pois não. sobre essa questão assim de momento concêntrico e momento excêntrico. Você disse que o momento concêntrico é aquele em que, no caso, ele vence a gravidade. Mas no caso de atividades físicas, cujo esforço não está relacionado com potencial gravitacional, por exemplo, a natação, em que eu tenho o esforço está relacionado É, isso você à não está vencendo a resistência gravidade. Você está vencendo a resistência da água, né? do meio aquático, isso. Aí a fase concêntrica seria aquela em que eu estou vencendo a resistência do meio É, aquático, correto? ou então, se você estiver dentro da água e agachando, na hora de subir, você também está vencendo a gravidade, Seria né? a fase Mas, concêntrica é aquela que vence uma força contrária ao movimento executado, né? Poderia dizer isso, assim. e na maioria das vezes é a força da gravidade, né? Tá, Na maioria das vezes, a tá, não ser na água, uma coisa muito específica assim, né? Você está vencendo a tá. resistência externa, né? Que está ali. No Entendi. caso, a maioria das vezes é a força da gravidade. E na água, pode ser a força da gravidade, dependendo da posição que você esteja e dependendo do movimento que você faça, né? Tá No ok. caso Tá da bom, era só essa água, dúvida. é um exemplo interessante, um bom exemplo, porque você está vencendo a resistência da própria água, né? Tá ok, Certo? então. E Tá bom, na obrigado. contração, e sempre na contração concêntrica, as fibras estão produzindo encurtamento, né? Os sarcômeros, Entendi. eles estão encurtando e gerando tensão. E na excêntrica, os Tá, e na sarcômeros excêntrica alongados, né? eles estão gerando tensão e sendo alongados, Tá tá? Essa é a ok. diferença Obrigado. das duas contrações, tá bom? Tá ok. Obrigado. Muito bem, de nada. Então, na hora de subir, pessoal, é a contração concêntrica, na hora de descer, a contração excêntrica, né? E o que a gente vai observar na descrição do movimento? O primeiro movimento é o movimento do ombro. Então, está acontecendo ali um movimento em que vai haver uma adução horizontal do ombro. Os nomes desses movimentos a gente vai estudar depois mais profundo quando for estudar o ombro. Mas na subida, eu faço a adução horizontal do ombro, faço uma extensão do cotovelo e meu punho ele fica em contração isométrica, né? Os flexores e os extensores do punho estão em contração isométrica segurando a barra, tá? Então há uma co-contração ali de agonista e antagonista no sentido de estabilizar o punho, para que não haja um movimento de flexão, desvio, desvio radial, o punho está estável nesse exercício, pelo menos dessa maneira que ele está fazendo. Isso é a fase, então, concêntrica, tá? Movimento de adução horizontal do ombro, extensão do cotovelo, e algumas pessoas, nesse caso, não está acontecendo, mas pode haver também uma abdução da escápula. A escápula pode estar abrindo, né? Está indo para frente. Então, a gente chamaria de abdução da escápula. Poderia a gente analisar que está havendo também uma abdução escapular na fase concêntrica, tá? Na hora da fase excêntrica, na hora que a gente está descendo ali, você vai ter um movimento de abdução horizontal do ombro, o movimento de flexão do cotovelo e continua aquela isometria do punho. E a escápula que abduziu, ela pode entrar numa adução, tá? Só que o que vai acontecer? São movimentos em que a ação muscular vai ser excêntrica, né? Então, se na subida da barra eu tive a ação dos músculos adutores horizontais
e dos extensores do cotovelo, na fase excêntrica, eu vou ter a mesma ação dos mesmos músculos que fizeram a fase concêntrica. Só que você vai ter uma contração excêntrica dos adutores horizontais e dos extensores do cotovelo. Os mesmos músculos que fizeram a fase concêntrica vão agora fazer a fase excêntrica, tá? Então, apesar de você estar fazendo uma flexão do cotovelo, o bíceps não está trabalhando. Apesar de você estar fazendo uma abdução horizontal do ombro, o deltoide posterior não está trabalhando para segurar a carga do exercício. Pode haver alguma ação estabilizatória, mas não é uma ação que tem uma função dinâmica, que tem uma função de produzir o movimento na articulação. Tá certo, pessoal? Então, analisando cinesiologicamente, sem se preocupar em colocar o nome dos músculos, por enquanto, nós temos, então, na análise completa, posição inicial do movimento, uma abdução horizontal do ombro e uma flexão do cotovelo, e uma posição de isometria do punho, posição neutra do punho e de isometria. Na hora que eu faço a fase concêntrica, vai haver um movimento de adução horizontal do ombro através da contração concêntrica dos adutores horizontais, aí entra o peitoral, entra o coracobraquial, um monte de músculo, depois a gente vai ver. Entra também a ação extensora dos extensores do cotovelo, no caso, o tríceps, o ancônio, aí, não precisamos se preocupar com os nomes por enquanto. E, na fase excêntrica, você vai ter um movimento de abdução horizontal do ombro e flexão do cotovelo, através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a fase concêntrica, que são o peitoral, no caso, os adutores horizontais do ombro e os extensores do cotovelo. Tá, pessoal? O resto do corpo está deitado, não precisa descrever. Se você observar que há alguma movimentação da escápula, você, então, na hora da subida, ocorreu uma abdução escapular, contração dos músculos abdutores. E, na hora de descer, uma movimentação de adução da escápula, através da ação excêntrica dos mesmos músculos abdutores da escápula, serrátil anterior, por exemplo. Dúvida, pessoal, nessa análise? Tranquilão? Professor, esse movimento... Entender a fase concêntrica, a fase excêntrica, o que a gente observa, né, nos exercícios, tá? Essas ações, né, muitas vezes, são ações em que pode haver até uma ação muscular do tronco aqui, né, para estabilizar o tronco, alguma ação isométrica do oblíquo interno, do oblíquo externo, do reto abdominal, no sentido de manter o tronco estável, para não deixar a lordose aumentar, para não ter movimentação anômala, né? Então, aí você vai ter uma estabilidade. Então, são ações que a gente chamaria de sinérgicas, né? Aquelas ações onde há um sinergismo. São músculos que estão atuando, você não está pensando naquilo, mas estão acontecendo uma série de contrações no sentido de produzir uma estabilidade para o segmento corporal, tá? Então, aí seria uma ação sinérgica nesse exercício aí do supino, tá? Dúvidas, pessoal, nesse exercício? Não? Muito bem. Então, vamos ver o outro aqui, Ô, só para a Ricardo, gente poder está me ouvindo? visualizar. Vamos ver esse aqui, ó. Tá? Estou passando vários. Então, esse exercício, gente, que seria um exercício de uma remada, né? Inclinada. O que a gente observa aí nesse movimento? Primeiro, se a gente for pensar em termos de ação, né? O que a gente vai ter? Será que os alunos estão... Será que eu não estou escutando? Deixa eu aumentar o som aqui. O pessoal botou aqui... Tem alguém querendo fazer pergunta que não está me ouvindo, pessoal? Que eu não estou conseguindo ouvir? Está conseguindo ouvir agora? Agora sim, agora eu estou. Ah, sim. Sobre o exercício anterior, só para reforçar uma informação que você deu aí, para eu confirmar o entendimento, sobre o ombro. Porque o ombro, pelo que eu entendi, a não ser que eu entendi errado, dependendo do músculo do ombro que a gente analisar, pode ser uma adução ou uma abdução, é isso mesmo? Do ombro? Do ombro. Deixa eu botar o exercício aqui de novo para a gente ver. Aqui, ó.
Na hora que eu estou subindo, é uma adução horizontal do ombro. Na hora que eu estou descendo, é uma abdução De horizontal. todos os músculos do ombro? Todos como? Não entendi. Na hora que você porque... sobe, são os adutores horizontais do ombro. Na hora que você desce, os mesmos adutores horizontais do ombro. Esse exercício ele enfatiza os adutores horizontais do ombro. Não são todos os músculos, né? Não, tudo bem, ok. Esse Está entendido. Entendeu? Porque você tem a concêntrica e a excêntrica, né? Tem a adução e a abdução. Os músculos são os mesmos que estão fazendo, que estão atuando aí na fase concêntrica e na fase excêntrica, né? Apesar de você estar fazendo uma abdução, você não está usando o abdutor, senão a barra ia cair rápido, né? A barra ia despencar em você. Então, você vai freando com os mesmos músculos que fizeram a contração concêntrica. Entendeu? Entendi, obrigado. Nada. Então, voltando aqui à nossa análise aqui, pessoal, essa remada, olha. Então, o que acontece na remada? Como sempre na análise cinesiológica, inicialmente a gente vai, então, começar a analisar antes da fase concêntrica. Então, antes da fase concêntrica, o que aconteceu com o indivíduo? Ele estava com o ombro numa posição de flexão. Havia uma flexão do ombro e uma extensão do cotovelo. E podemos considerar também uma abdução da escápula na fase inicial do exercício. Na hora que ele puxa a barra, ele faz uma flexão do cotovelo, uma extensão do ombro e uma adução da escápula, tá? Então, durante a fase concêntrica, houve flexão do cotovelo, extensão do ombro e adução das escápulas através de uma contração concêntrica dos flexores do cotovelo, dos extensores do ombro e dos adutores da escápula, tá? Então, terminei a fase concêntrica. Vou iniciar agora a fase excêntrica, em que o músculo está descendo, tá? Então, o que está acontecendo? Na descida, você está tendo um movimento de flexão do ombro e extensão do cotovelo e abdução da escápula, através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a concêntrica, no caso, os extensores do ombro e os flexores do cotovelo. Ação isométrica dos músculos do punho e ação também excêntrica da musculatura adutora da escápula, da musculatura que fechou a escápula. No caso, o romboide e o trapézio fechando, soltando a escápula lentamente, que está sendo puxada para movimento de flexão do ombro e abdução da escápula. Tá? Então, repetindo. Na fase concêntrica, movimento de flexão do cotovelo e extensão do ombro associada à adução da escápula. Na fase excêntrica, movimento de flexão do ombro, tá? Movimento de extensão do cotovelo e movimento de abdução da escápula. Todas em contração excêntrica, tá? E aí você vai observar, então, a posição também de isometria dos músculos extensores, flexores do tronco, dos músculos flexores, extensores do quadril, do joelho, da panturrilha. Então, tem todo um posicionamento ali isométrico para manter o tronco da pessoa neutro e para manter também o joelho fletido, só que não está havendo movimento. São todas contrações isométricas. O que está em movimento, o que está dinâmico ali, são os movimentos de extensão do ombro, flexão do cotovelo na fase concêntrica e adução da escápula. E movimentos de abdução da escápula, flexão do ombro e extensão do cotovelo por ação excêntrica dos músculos que fizeram a fase concêntrica. Beleza, pessoal? Punho em isometria, mantendo a neutralidade, mantendo a posição neutra, tá? Então, um exercício também interessante de membro superior, tá? Vamos pegar outro exercício aqui. Vamos pegar a ponte aqui, que é interessante a ponte, ó. Tá? Então, o que acontece ali na ponte, pessoal? Na ponte, a gente tem, então, uma movimentação que enfatiza os extensores do quadril, tá?
Então, observando, posição inicial. Qual seria a posição inicial? Movimento, eu estou com o quadril flexionado e o joelho flexionado, tá? Quadril em flexão, joelho em flexão. E aí eu vou fazer a movimentação, vou subir o bumbum do chão. Então, fase concêntrica. Na fase concêntrica, eu trabalhei, então, um movimento de extensão do quadril e extensão do joelho, porque você estendeu o quadril e o joelho também, que estava fletido, ficou um pouco mais, né, estendido. Então, seria a ação prioritária dos músculos do quadril, fazendo a extensão do quadril, e a ação dos extensores do joelho, estendendo também um pouco o joelho. Tá? Então, vamos analisar. Ó. Movimento de extensão do quadril, através de uma contração concêntrica dos extensores do quadril, glúteo máximo, isquiosurais. Movimento de extensão do joelho, através da contração concêntrica dos extensores do joelho. Na fase excêntrica, houve um movimento de flexão do quadril e um movimento de flexão do joelho. Contração excêntrica dos extensores do quadril e dos extensores do joelho. Então, esse exercício enfatiza basicamente os extensores do quadril e os extensores do joelho. E existe uma ação muito importante, isométrica, dos músculos flexores e extensores do tronco, para manter o tronco parado, né? Para que haja uma estabilidade aí do nosso tronco. Tem pessoas que não dão conta de ter uma boa cocontração. Então, quando fazem esse exercício, em vez de usar o isquio ou usar o glúteo, passa a usar muito o eretor da espinha. Aí essa pessoa faz uma lordose, e isso sobrecarrega muito a coluna da pessoa quando está fazendo esse movimento. Pessoa que não tem uma boa força abdominal, e ela então estabiliza a coluna dela excessivamente na lombar, com muita força dos eretores da espinha. Pessoas que têm o glúteo fraco, que têm fraqueza de glúteo, que em vez de usar o glúteo, usam os eretores da espinha para estender a coluna em vez de estender o quadril. Então, são adaptações que acontecem que podem gerar sobrecargas na coluna lombar do indivíduo, produzindo aí dores, incômodos para a pessoa, tá? Então, seria esse o movimento que a gente analisou. Na fase da descida, flexão do quadril, o quadril flexionou e o joelho também flexionou por contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a concêntrica, certo? Isometria, tá? Então, mais um exercício aí para a gente conseguir entender essas ações concêntricas e excêntricas. Esse aqui também é interessante, olha. É um exercício que é gerado aí no sentido de fazer um trabalho para os oblíquos. Qual que é a coisa interessante desse exercício? É que aí não há fase excêntrica, tá? Você está deitado, né? Você faz uma inclinação do tronco para a esquerda e uma inclinação do tronco para a direita. Não tem fase excêntrica. Então, como é que a gente analisaria esse exercício? Quando eu estou iniciando para um lado ou para o outro, vamos supor, vou iniciar para o lado esquerdo, tá? Então, inclinação do tronco para a esquerda, contração concêntrica dos inclinadores para a esquerda. Contração para a direita, contração concêntrica dos inclinadores para a direita. Então, sempre eu analiso a gravidade, como é que ela está atuando, né? E aí você tem, então, contração concêntrica dos inclinadores para a direita e contração concêntrica dos inclinadores para a esquerda, tá? Então, são movimentos em que um lado relaxa e o outro contrai. Contrair para a direita e contrair para a esquerda. Concêntrico, não teve fase excêntrica, tá certo? Então, nesse exercício não há fase excêntrica, não há uma fase de excentricidade, tá? Professor, Oi. então, tem como você voltar nesse exercício, por favor? Aqui. Pois não. Você falou que enquanto um lado contrai, o outro relaxa. Isso não seria, por exemplo, uma ação concêntrica, enquanto o lado direito está fazendo uma ação concêntrica, o lado esquerdo fazendo uma excêntrica, não? Não é certo falar isso, não?
Não, porque não tem força ali para você frear, né? Você Não está tem querendo força, né? acelerar. Se você estivesse fazendo excêntrico, você estaria atrapalhando o movimento, né? Você está Entendi. relaxando para deixar o outro lado puxar. O organismo, ele economiza energia. Para que ele vai ficar fazendo a contração do outro lado que atrapalharia essa contração, né? E você está apoiado no chão. Então, não tem fase excêntrica do outro lado, é só concêntrica, tá? Entendi. Não, beleza, obrigado. Beleza. Aí, pessoal, isso, né, se eu estivesse fazendo desse jeito aí, né? Se eu, por exemplo, faço esse exercício aqui, ó. Essa abdominal aí, tá? Então, o que está acontecendo? Eu estou fazendo um movimento em que eu tenho fase concêntrica e fase excêntrica. Fase concêntrica, eu estou vencendo ali a gravidade, minha perna está subindo. Na fase excêntrica, minha perna descendo. Esse movimento está acontecendo, pessoal, é um movimento de flexão do quadril, na hora de subir, e extensão do quadril na hora de descer. Flexão do quadril, contração concêntrica dos flexores do quadril, e na fase excêntrica, um movimento de extensão do quadril através de uma contração excêntrica dos mesmos flexores. Esse exercício, então, ele potencializa, ele trabalha os flexores do quadril, ilipsoso, reto femoral, sartório, tensor, vários músculos, não precisa colocar agora. E depois eu tenho, então, ação sobre o abdômen. Qual que é a ação do abdômen? Tem muita ação sobre o abdominal, mas não é uma ação dinâmica, é uma ação isométrica, no sentido de estabilizar a bacia. Porque, como os flexores de quadril inserem na bacia, os biarticulares principalmente, eles acabam produzindo uma tendência de uma antiversão da pelve girar para frente. E aí, muitas vezes, a lordose iria aumentar. Então, você contrai o abdômen, contraindo o abdômen, você estabiliza a pelve, para que não haja um movimento indesejado. Pessoas que não têm boas forças nos músculos do abdômen, quando fazem esse exercício, a lordose aumenta, ou a pessoa acaba girando a bacia, prejudicando também quem? A lombar da pessoa, tá? Então, sempre que possível, observar, né, nesse exercício, se a pessoa tem capacidade realmente de estabilizar o tronco, porque se não há essa capacidade, você está prejudicando, mobilizando a coluna da pessoa, que deveria estar estável para que você movimente justamente o quadril, tanto em flexão quanto na extensão, tá? Então, trabalha o abdômen? Trabalha, mas não é uma ação direta, não está havendo movimento no abdômen, está havendo movimento no quadril, e aí, por ação sinérgica de estabilização, os músculos do tronco estão se estabilizando, tanto os flexores, principalmente os flexores, né? E rotadores também, para manter a bacia estabilizada, né? Oblíquo externo, oblíquo interno, transverso, toda essa musculatura do tronco trabalha no sentido de evitar movimentos indesejáveis aí da bacia, que vão repercutir diretamente sobre a coluna da pessoa, produzindo rotação da lombar, que não é o que a gente quer no exercício. Tá? Então, um exercício também interessante a gente analisar. Vamos analisar também aqui, ó, vou pegar mais um aqui pra gente. Esse exercício, olha. Então, seria um exercício em que você vai iniciar o exercício antes da fase concêntrica. Fase concêntrica é quando ele está lá dobrado, né? Começou, dobrou e vai subir, tá? Então, que movimentos estão acontecendo aí, gente? Se a gente for pensar, né? Principalmente no quadril, tá? Vai haver um movimento de flexão e extensão do quadril. Na hora de subir, eu tenho a extensão do quadril. Na hora de descer, eu tenho a flexão do quadril. Então, basicamente, esse exercício é um exercício que trabalha os extensores do quadril. Na hora que eu estou lá embaixo e subo, eu faço uma extensão do quadril. Observe que o tronco, ele não move. Então, não há extensão do tronco.
a extensão é do quadril. A articulação que está se movimentando é a articulação do quadril, né? Na hora de subir, é uma contração concêntrica dos extensores do quadril. Na hora de descer, uma contração excêntrica dos extensores do quadril. Então, na hora de subir, movimento de extensão do quadril, através da contração concêntrica dos extensores. Na hora de descer, movimento de flexão do quadril, por contração excêntrica dos extensores. Apesar de eu estar fazendo uma flexão do quadril, os meus flexores de quadril não estão atuando, né? E eu tenho uma ação muito importante isométrica dos músculos extensores e flexores do tronco. Então, esse exercício, dinamicamente, ele trabalha o quadril, mas isometricamente, estabilizadoramente, ele trabalha os flexores e também os extensores do tronco, né, da nossa coluna torácica, da nossa coluna lombar e até mesmo da nossa coluna cervical, porque não está havendo movimento nessas articulações. Então, dinamicamente, ele trabalha os isquios, trabalha o glúteo, né, máximo, médio, mas observando na execução a ação importante também dos extensores e flexores do tronco, no sentido de manter a nossa coluna estabilizada, tá? Então, é um exercício que a gente poderia dizer que ele enfatiza glúteo, enfatiza isquiosurais, mas tem também uma ênfase em cima da nossa musculatura extensora e flexora do tronco. Só que a ação não é dinâmica, é uma ação sinérgica, estabilizadora dos flexores e extensores do tronco. Tranquilo? Aqui, pessoal, vamos ver outro exercício aqui, ó. Aqui, ó. Então, esse exercício, bem tranquilo aí a análise, né? Então, ó, movimento do quadril, movimento de adução e abdução do quadril, tá? Então, na hora que eu estou começando a fase concêntrica, eu estou fazendo o movimento de abdução do quadril, através de uma contração concêntrica dos abdutores. Na hora da volta, é um movimento de adução do quadril, através da ação excêntrica dos mesmos abdutores. Então, os abdutores contraíram-se concentricamente na subida e se contraíram excentricamente na descida, tá? Então, é um exercício que enfatiza basicamente o quadril, abdutores do quadril, né? Daí a gente vê essa resistência, onde que está a resistência, onde que está a força de resistência ao exercício, né? Nesse caso, eu tenho que vencer o peso da perna e também tenho que vencer o peso ali da roldana. Então, eu mudei a direção da força com a roldana, então eu tenho contração concêntrica e contração excêntrica. Contração concêntrica e contração excêntrica. Observem também que há um movimento de inclinação da pelve. A pelve está, o tronco do lado esquerdo dele, a pelve está subindo um pouco, ó. Então, a gente chama esse movimento de elevação da pelve. É uma contração dos elevadores da pelve, oblíquo externo, oblíquo interno, quadrado lombar. Poderia ser melhor executado se não houvesse essa inclinação. Mas como ele está abrindo a perna muito, além de abduzir o quadril, ele tem também que girar o acetábulo para encaixar no quadril. Então, ele tem que produzir uma elevação da pelve, que é feita pelos oblíquos, pelo quadrado lombar, tá? Se ele fizesse uma amplitude menor, até 45 graus, não haveria necessidade dessa elevação da pelve. Então, nesse caso, ele está mexendo também a coluna. Se não tem problema, né, tranquilo. Mas se a pessoa tem algum problema de coluna e você fica passando esse exercício, pode estar machucando a coluna dessa pessoa. Ao final do exercício, ela pode estar sentindo dor, né, na execução do exercício, tá? Dúvidas, pessoal, nesse exercício? Tranquilo? Muito bem. Então, a ideia minha com isso aqui, pessoal, é vocês entenderem essas ações concêntricas e excêntricas, né? São análises que vão nos ajudar aí durante todo o curso. Por enquanto, a gente está só olhando a questão realmente relacionada ao tipo de contração,
e o movimento. E com o passar do estudo das articulações, nós vamos aí então trabalhar com os músculos que vão realizar esses movimentos. E aí nós vamos ter que saber todos esses músculos que estão aí trabalhando nesses movimentos específicos, tá? Aqui, ó, vamos fazer uma análise do pulley, né? Pulley frontal. Então, o que vai acontecer nesse exercício, pessoal? Posição inicial, abdução do ombro, extensão do cotovelo. Aí a escápula está rodada superiormente. Esses movimentos da escápula não precisa preocupar agora, a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Mas basicamente vai acontecer isso. Eu tenho uma abdução do ombro, uma extensão do cotovelo e uma rotação superior da escápula. Na fase concêntrica, que é abaixando, né? Eu estou puxando para baixo, eu vou ter um movimento de adução do ombro, flexão do cotovelo e rotação inferior da escápula. Então, são os movimentos que vão acontecer. Flexão do cotovelo, adução do ombro, não é adução horizontal, tá, gente? É adução no plano frontal. Então, a gente chama simplesmente de adução, tá? Porque ela é realizada no plano frontal. E aí, a minha escápula, que estava rodada superiormente, ela vai fazer uma rotação inferior, tá? Então, flexão do cotovelo, adução do ombro, rotação inferior da escápula, na fase concêntrica. Na fase excêntrica, movimento de rotação superior da escápula, movimento de abdução do ombro, movimento de extensão do cotovelo, por ações excêntricas dos mesmos músculos que fizeram a fase concêntrica, tá? Então, são as mesmas ações concêntricas vão estar atuando aí na fase excêntrica. Grande dorsal, redondo maior, redondo menor, deltoide posterior, porção longa do tríceps. Uma série de músculos estão trabalhando tanto na fase concêntrica, quanto também na fase excêntrica, tá? Dúvidas, pessoal? Nessa análise? Então, o pulley também aí bem tranquilo, né? Depois desses movimentos de rotação superior, rotação inferior, abdução, adução, a gente vai ver aí nas próximas aulas, aí que já é a nossa aula sobre o ombro, tá? Sobre o ombro. Deixa eu ver no bate-papo aqui. Muito bem. Vamos analisar aqui mais um. Mais um exercício, vou pegar um mais interessante aqui. Aqui, ó. Esse é um exercício interessante, um apoio no solo, né? Pode ser feito na bola ou fora dela. Então, o que a gente vai ver aí? Primeiro, tem muita contração isométrica, né? O corpo inteiro praticamente está em contração isométrica. Na posição inicial, o ombro está em movimento fletido, tá? Ele está fletido, 90 graus. E o cotovelo está estendido. Na hora de descer, você vai ter um movimento de extensão do ombro e flexão do cotovelo. Extensão do ombro e flexão do cotovelo. Através de uma contração excêntrica dos extensores do ombro e flexores do cotovelo. Perdão, falei errado aqui. Ele está, na hora que ele está descendo, ele está fazendo um movimento de extensão do ombro através da contração excêntrica dos flexores do ombro, tá? E na hora de subir, ele faz uma flexão do ombro, concêntrica dos flexores. Na hora de descer, excêntrica dos extensores do cotovelo e dos flexores do ombro. Na hora de subir, concêntrica dos extensores do cotovelo e dos flexores de ombro. O ombro fletiu. Então, quem contraiu foram os flexores do cotovelo. Então, repetindo. Fase concêntrica. Extensores do cotovelo, flexores do ombro. Fase excêntrica.
os mesmos flexores do ombro e extensores do cotovelo excentricamente, freando para que você não caia com a cara no chão, tá? Então, são ações aí musculares concêntricas na hora de subir, excêntricas na hora de descer, tá? Trabalha potencialmente o extensor do cotovelo e o flexor do ombro, tá? Os flexores do ombro, excêntrica e concentricamente. Tranquilo, pessoal? Deu para entender esse conceito? Deu para visualizar isso aí? Tá? Deu, Sim, tá seria o tranquilo. caso de avaliar um de joelho? Joelho, sim, vamos fazer. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, um agachamento aqui, ó. Esse exercício, tá? Um agachamento com a bola. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Nós, inicialmente, estamos em pé, né, na posição ortostática, em pé. Você, então, tem um movimento aí acontecendo no membro inferior, uma flexão do quadril e uma flexão do joelho, tá? Quando eu vou analisar o movimento, eu sempre analiso antes de começar a fase concêntrica. Então, antes de começar a fase concêntrica, quando a pessoa está lá embaixo, tá? Então, quando eu estou iniciando o exercício, o quadril está fletido e o joelho está fletido e o tornozelo está em flexão plantar, tá? Então, tornozelo em flexão plantar, joelho fletido, quadril fletido. E faço, então, a fase concêntrica. O que acontece na fase concêntrica? Acontece uma extensão do tornozelo, que seria flexão plantar, acontece uma extensão do joelho e uma extensão do quadril. Então, você tem aqui a atuação dos extensores do joelho, quadríceps, dos extensores do quadril, isquiosurais, e do gastrocnêmio sóleo, fazendo a contração concêntrica, fazendo a flexão plantar do tornozelo. O tornozelo está indo para trás, então está levando uma flexão plantar, tá? Então, isso é a fase concêntrica do exercício. Na excêntrica, você vai ter um movimento de dorsiflexão do tornozelo, movimento de flexão do joelho, movimento de flexão do quadril, através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a contração concêntrica. Gastrocnêmio, sóleo, quadríceps, isquiosurais e glúteos. Né? No caso, extensores do quadril e extensores do joelho. Tá? Subiu. Perfeito, obrigado, viu? Tá? Aí você vê, é interessante você observar o movimento do tornozelo, né? Então você tem uma dorsiflexão excêntrica e uma flexão plantar concêntrica. Você tem uma flexão do joelho excêntrica e uma extensão do joelho concêntrica. Você tem uma flexão do quadril excêntrica e uma extensão do quadril concêntrica. Certo? Então, movimentos aí realizados nessa perspectiva, tá? Tranquilo, pessoal? Então, deu para ter uma ideia boa disso aí, né? Quem tiver dúvida, eu vou postar a aula, vai estar gravada. E vocês vão, na próxima aula, nós vamos começar a estudar o ombro, tá? Então, nós vamos analisar a cinética e a cinemática do ombro. Quais são as articulações, quais são os músculos, quais são os movimentos, tá? E, então, a gente vai ter essa aula que vai ser assíncrona. Aí, depois tem uma outra aula também, que é assíncrono, que são os movimentos. Então, eu vou mostrar para vocês os movimentos do ombro, quais são. Depois, a gente vai fazer uma aula de análise de movimentos, aí sim colocando o nome dos músculos, que a gente já viu nas outras aulas. Tá bom? Nós vamos fazer essa mesma coisa aí, e analisando os músculos. Eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho já de analisar alguns exercícios para entregar. Tá bom? Depois a gente vai combinar esse trabalho aí. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Tudo perfeito, certinho? Muito bom. Então tá. Por aqui tranquilo, cara. Pois não. Não, estou dizendo que por aqui tranquilo. Ah, então beleza. Tá jóia, então. Na verdade, assim, eu queria depois, se fosse possível, Ricardo, não sei se aqui, mas em outro momento, eu queria com você assim, tirar algumas dúvidas sobre o movimento da musculatura
intercostal, principalmente intercostal e do diafragma durante a respiração, se a gente conseguisse... A gente podemos fazer, mas assim, o diafragma não vai ser da cinesiologia que a gente vai ter aqui, né? Mas Entendi. podemos conversar, não tem problema não. Tá, depois eu só tirar algumas dúvidas mesmo, porque eu sei que é um músculo um pouco mais difícil de se analisar, né? Não, é igual aos outros. É igual aos outros, não tem muita dificuldade, né? Só você saber a anatomia, saber a contração, tem alça de balde, tem braço de bomba, né? Tem a depressão, é um músculo igual ao outro, não tem sim muita diferença. Tá? Eu te procuro assim mais para frente na disciplina. Tá legal. Tá legal. De repente, se tiver tempo, a gente pode até falar um pouquinho sobre a cinesiologia da respiração, que é interessante também, não deixa sem ela. É uma curiosidade pessoal, não sei se o restante da turma tem também, mas legal. eu acho bem Se tiver mais interessante, gente, a gente fala, podemos falar sobre a cinesiologia da respiração, da ação do diafragma, que é interessante, sim. Que é um músculo como outro qualquer, tem exercícios também inspiratórios, hoje tem treinamento para musculatura respiratória, né? A gente consegue, até melhora a performance. Você treinar os músculos, no caso diafragma, os intercostais, os acessórios, tem aparelhos que são usados para a gente treinar essa musculatura e dar efeito na performance. Então é legal da gente. Bom. Tá bom? Legal. Tá beleza, então. pessoal. Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigado. Valeu, professor. Valeu, moçada. Até a próxima. Falou, galera. Valeu aí. Até mais, galera. Tchau.